Olá, meus amigos, dia chuvoso aqui na minha cidade e eu resolvi fazer um vídeo com vocês acerca de alguns assuntos bem interessantes nesse nosso mundo do malte, né, nos uísques em geral. Eu já falei em vários vídeos meus anteriores, eu tenho certeza que todos que estão me assistindo agora com certeza já ouviu eu falar isso de certa forma exaustivamente, é que a maioria das destilarias escocesas, grande parte, né, quase a totalidade, utilizam a maturação dos uísques single malts, utilizando grande parte em barris de carvalho americano, que nós chamamos carvalho branco, ou Quercus alba, que já haviam envelhecido maturado bourbon. Esse carvalho branco, Quercus alba, ou carvalho americano, é um carvalho de certa forma barato. As destilarias têm facilidade em fazer a aquisição deste barril e utilizam no processo de envelhecimento dos single malts esses barris, né? Então, que previamente já haviam envelhecido bourbon. Como uma finalização no processo de maturação, algumas destilarias utilizam barris de carvalho europeus, que nós chamamos Quercus robur, que já haviam envelhecido o vinho xerez. Vários tipos de vinho xerez são utilizados. Os principais são o vinho xerez oloroso e o vinho xerez Pedro Ximénez. Inclusive, eu tive a oportunidade aqui no canal de fazer um review sobre o vinho xerez oloroso, que é produzido da uva Palomino, uma uva branca, e convido a vocês a darem uma olhada no vídeo anterior, onde eu menciono sobre o vinho Shelly. Pretendo oportunamente, se até der certo o meu raciocínio, gravar com vocês um vídeo sobre a uva Pedro Ximénez, a uva PX, que produz um vinho fortificado, né, lá da região do sul da Espanha, de Jerez de la Frontera, que produz o vinho xerez Pedro Ximénez. Então, o objetivo, inclusive, desses vídeos é mostrar a vocês as bebidas que os barris de carvalho envelhecem e que são cobiçados pelas destilarias, né, escocesas para maturação, para o envelhecimento dos nossos uísques single malts, que é o foco principal do meu canal. Haja visto que eu sou tenho como hobby, gosto demais dos uísques single malts, que são os nossos uísques destilados em alambiques de cobre do tipo pot still, maturados em barris de carvalho com no mínimo 3 anos. A destilação ela é feita 100% de cevada maltada, né? E tem que ter um percentual alcoólico mínimo de 40% ou 40% de ABV. Entretanto, meus amigos, eu resolvi falar com vocês sobre a bebida bourbon. E lembrando também, apenas uma recordação, que o bourbon é um destilado que utiliza vários grãos, no mínimo 51% tem que ser milho e os outros grãos trigo, centeio. Então esses grãos são triturados, para fazer o processo da fabricação do bourbon e no mínimo 51% dessa mistura dos grãos tem que ser de milho. Obrigatoriamente, o bourbon ele tem que ser envelhecido, maturado em barris de carvalho americano virgens que já sofreram uma torra interna. Eles colocam fogo no interior deste carvalho, que é o carvalho americano, no interior desse barril, e esse destilado tem que ser envelhecido no mínimo 2 anos.
Então, eu estou aqui, ó, de frente para vocês, né, com o nosso conhecido whisky americano, que é o nosso Jack Daniel's. E a primeira colocação que eu faço para vocês é o seguinte: será que o Jack Daniel's é um bourbon? Existe aí uma controvérsia, algumas discussões acirradas acerca, no mundo, né, do whisky, acerca da classificação do Jack Daniel's. Alguns especialistas dizem que o Jack Daniel's é um bourbon. Outros alegam que não seria um bourbon, seria um whisky conhecido como Tennessee Whiskey. De qualquer forma, eu vou aqui dar as minhas considerações, espero que vocês percebam algumas minúcias, né, interessantes nessa nossa fala. Pois bem, conforme eu mencionei, o bourbon, para ser classificado bourbon, ele tem que ser obrigatoriamente envelhecido em barris de carvalho americano, onde é feita uma torra interna do barril. Esse barril tem que ser virgem e é maturado no mínimo 2 anos. Pois bem, o Jack Daniel's, ele realmente é envelhecido em barris de carvalho americano, com torra interna, barril virgem, porém ele é um pouco mais velho, ele é maturado algo em torno de 3 ou 4 anos. Então ele até aí é classificado como bourbon. Ele é destilado onde o principal grão utilizado nesse processo também é o milho. Aqui existe um percentual de milho, meus amigos, assim, algo superior a 51%. Então, atingiu o mínimo, que tem que ser de 51% de milho para ser bourbon. Aqui chega a algo em torno de 70%, até alguns dizem 80% de milho. Então, até aí, o Jack Daniel's é considerado, sim, um bourbon. Qual é a diferença e o ponto-chave onde alguns especialistas afirmam que o Jack Daniel's não seria um bourbon? O processo de envelhecimento do Jack Daniel's antecede um sistema de filtragem. Durante a produção do espírito, do spirit do Jack Daniel's, o destilado novo, ele é submetido a uma filtragem de carvão. Essa madeira utilizada pela Jack Daniel's é o Bordeaux de açúcar, aonde eles queimam essa madeira, transformam essa madeira em carvão, e eles têm recipientes de madeira aonde adicionam este carvão triturado de Bordeaux, fazendo uma camada de 3 metros de altura. Então, esse espírito novo, o spirit, após o processo da destilação nos alambiques da Jack Daniel's, são colocados através de uma técnica própria, através de tubulações de cobre, e essas tubulações vão gotejando esse espírito novo, esse spirit, na parte superior deste filtro de carvão de Bordeaux, e esse destilado vai percolando os vazios do carvão, fazendo uma filtragem do destilado antes de ser propriamente colocado nos barris para fazer a maturação. Então a Jack Daniel's, ela utiliza essa técnica de filtragem do espírito novo, do spirit, antes de fazer a colocação do destilado no barril de carvalho virgem, para aí sim fazer o seu envelhecimento ou maturação. Então, essa técnica de filtragem, teoricamente, estaria diferenciando o Jack Daniel's, aonde ele entraria numa categoria de whisky chamado de Tennessee Whiskey. E esse nome remonta do estado dos Estados Unidos lá, que é o Tennessee. Então, ele é produzido no estado do Tennessee, daí o nome Tennessee Whiskey. Outro detalhe importante, apesar de se pronunciar whisky, da mesma forma como nós pronunciamos,
uísque escocês ou qualquer tipo de uísque, a escrita é antecipada com a letra E antes do Y. Então, se vocês repararem, está a letra E antes do Y, mas a pronúncia continua sendo uísque. Então, alguns especialistas consideram o Jack Daniel's um bourbon, outros afirmam que é uma outra categoria devido a essa filtragem em carvão, mas o fato é que, resumidamente, seria um bourbon onde esse bourbon é filtrado através dessa camada de carvão, de Bordeaux, de 3 metros de altura, antes de sofrer a sua efetiva maturação. Mas, independente disso, eu vou classificá-lo, na minha concepção, como um bourbon, sim, e a maioria das destilarias, algumas destilarias, como eu vou me arriscar a dizer aqui até a Laphroaig, a Laphroaig, ela compra os uísques da Maker's Mark, que é um outro tipo de bourbon. Mas algumas destilarias da Escócia, que eu não me recordo o nome agora, mas essas destilarias compram esses barris virgens que já haviam envelhecido o Jack Daniel's, que também estou considerando como sendo bourbon, para depois fazerem o envelhecimento, a maturação dos seus uísques single malts. Então, eu estou aí apresentando para vocês, na verdade, que é o foco do meu canal, algumas bebidas que são utilizadas para envelhecer barris de carvalho, e esses barris, após esvaziados, são comprados pelas destilarias escocesas para aí sim envelhecerem os nossos uísques single malts, que seria o foco do meu canal. Então, convido a vocês aí, repetindo mais uma vez, para olharem o vídeo que eu falo do vinho Sherry, do Xerez oloroso. Eu degustei uma garrafa de vinho Xerez oloroso, vinho Sherry. Pretendo fazer também um review com vocês do vinho Xerez Pedro Ximenes, PX, porque eu julgo importante, você conhecer as bebidas prévias que envelhecem os barris aonde são colocados nossos single malts, porque você, fazendo essa degustação das bebidas, você percebe as nuances dessas bebidas quando você degusta um whisky single malt. E no Brasil, a bebida mais famosa de Bourbon, apesar dessa filtragem em carvão de Bordeaux, é o nosso Jack Daniel's. Eu tenho aqui um exemplar, que é o mais conhecido aí, é o Jack Daniel's número 7, É uma bebida mundialmente conhecida, é um ícone nos Estados Unidos. É um whisky que os grandes astros de rock fazem o consumo corriqueiramente. Tem um garoto propaganda, tinha, porque já é falecido, Frank Sinatra, que fazia muita propaganda da Jack Daniel's, e é uma bebida que é um ícone. Ela ficou intrínseca na cultura americana, então tem todo o nosso respeito. Apesar de, pessoalmente, o meu hobby, eu sou fã dos meus uísques single malts. Eu não gosto muito de bourbon, mas nada mais justo do que eu apresentar uma bebida mundialmente conhecida e que são envelhecidas em barris de carvalho, onde os nossos single malts posteriormente são ali maturados. Essa expressão é uma expressão um pouco melhorada, que é o Jack Daniel's Single Barrel. Esse Jack Daniel's Single Barrel, ele é nada mais, nada menos do que este aqui, que é o número 7, o Jack Daniel's número 7, com a diferença de que aqui são selecionados alguns barris com a melhor qualidade. Esses barris são colocados nos pontos mais altos do armazém de envelhecimento do whisky, aonde ele vai sofrer uma pequena aceleração no processo de maturação. E ele é classificado como single barrel porque o whisky é retirado só de um barril. Então aqui existe uma mistura
de lotes de uísques de diversos barris. Aqui é retirado de um único barril. Temos aqui, no caso do Jack Daniel's número 7, um percentual alcoólico de 40%. É um uísque que não declara idade, é um uísque NAS, mas conforme eu mencionei, eu tenho notícias que o Jack Daniel's é maturado em torno de 4, 5 anos em barris de carvalho americano, barris virgens que já haviam envelhecido, né? Aliás, que já haviam feito uma torra interna. Então, o barril, gente, tem que ser um barril virgem. Então, interessante é que depois que a Jack Daniel's usa esses barris de carvalho virgens, né, então não são mais virgens, eles não podem ser reutilizados. No caso dos single malts escoceses, as destilarias escocesas usam barril 1, 2 vezes ou até 3 vezes, né, que são barris refil. No caso do Bourbon, o barril obrigatoriamente tem que ser chamuscado por fogo internamente, cria-se uma crosta de carvão bem forte e tem que ser barril virgem. Depois que maturou o Bourbon, no caso exemplificando aqui o Jack Daniel's, esses barris não podem ser reutilizados. Daí uma grande quantidade, uma sobra grande desses barris que são comprados pelas destilarias escocesas. O meu Single Barrel aqui também é um whisky NAS, né? Não tem idade declarada, então em torno aí de 4, 5 anos. E o ABV desse whisky é um pouco maior. Essa minha garrafa ela tem 750 mililitros e um ABV de 47%. São garrafas imponentes, garrafas bonitas, né? Esse número 7 aqui é 1 litro. Um rótulo bem marcante, preto e branco. As garrafas realmente são muito interessantes, até para você guardar numa coleção. Vamos aqui colocar uma pequena dose desse Jack Daniel's aqui na nossa taça Glencairn para a gente fazer alguns comentários, né? Bom, o que eu poderia complementar aqui da Jack Daniel's é que realmente ela tem uma história muito importante nesse mundo do whisky. É um whisky respeitadíssimo aí pela maioria dos consumidores, apesar de eu deixar bem claro que não é a minha praia. Eu não gosto de Bourbon, porque o gosto do milho para mim ele é muito pungente, um gosto muito adocicado. Mas eu prefiro, obviamente, meus whiskies single malts, mas tem todo o meu respeito, isso faz parte da cultura americana. Muitos consumidores aqui no Brasil gostam demais do Jack Daniel's, inclusive nem é tratado como Bourbon ou como Tennessee Whiskey, é tratado como Jack Daniel's, né? Você vai num bar, me dá um Jack Daniel's, o cara não quer nem saber se é Bourbon, se é Tennessee Whiskey, ele já sabe o que você está pedindo. Então é realmente uma bebida de muita importância no nosso mundo dos whiskies, né? Mas, pessoal, um dado curioso, acho que a maioria já deve ter escutado falar sobre isso, eu vou aqui ser até um pouco repetitivo, é que o Jack Daniel's, enquanto criança, ele era muito maltratada pela sua madrasta, ele desentendeu com a sua madrasta, ele saiu de casa e foi morar com um tio. Esse tio, ele era um pastor, mas tinha lá uma produção de uísque, né? E o Jack Daniel's começou a ficar nesse meio. O fato é que ele aprendeu a arte de destilagem, da destilação do tipo Bourbon, desse tipo de uísque, com o escravo que era funcionário. Mais tarde, esse tio dele foi para a Guerra Civil, e o Jack Daniel's acabou saindo lá desse lugarejo, arrendou uma outra destilaria, levou os filhos do escravo, desse escravo que ele aprendeu a arte de destilar o whisky, Tennessee Whiskey, né? E ali foi crescendo e hoje é uma empresa monstruosa, produzem milhares e milhares, né, de litros de whisky dia. Então, ela tem uma produção a nível mundial muito conhecida.
Lembrando também que aqui são utilizados alambiques contínuos, não é esses alambiques pot still escoceses, formato cebola com pescoço de cisne, é um alambique que nós chamamos de coluna, que tem uma produção muito grande. Isso também eu acho que prejudica um pouco na qualidade do destilado. Inclusive eu acho que grande parte dessa filtragem nesse carvão de Bordeaux de açúcar é para tentar purificar mais o destilado antes de colocá-lo nos barris para fazer a maturação. Outro dado importante é que o Jack Daniel's, num belo dia, chegou lá na destilaria, quis abrir um cofre que estava cheio de dinheiro e ele não estava conseguindo abrir esse cofre, e diz a história que ele chutou o cofre, veio machucar o pé, esse machucado inflamou e provocou uma série de problemas que ele veio a falecer, né? Ele morreu. É uma coisa assim bem interessante, cômico, mas trágico ao mesmo tempo. Ele chutou o cofre que não estava abrindo, se machucou e veio a falecer devido a essa ferida ocasionada no seu pé. Então são coisas aí do mundo do uísque, né, que eu achei por bem recordar com vocês. Mas acerca do nosso Jack Daniel's, esse aqui single barrel, 47% de ABV, maturado em barris de carvalho americano virgens, que já haviam sido tostados, destilado em alambiques contínuos, né, de coluna, e onde é feito aí a filtragem a carvão de Bordeaux, a madeira chama-se Bordeaux, com 3 metros de altura esse filtro. Com relação à cor, gente, né, é uma cor âmbar escura. Vale ressaltar aqui que eles não adicionam corante, né, nenhum tipo de corante, é uma cor natural, proveniente dessa filtragem no próprio carvão e proveniente na maturação em barris de carvalho virgens, carvalho branco americano, Quercus alba, por causa dessa torra interna. Então, como é torrado, esse tom, existe ali um caramelo e produz essa cor. No olfato, olha, o olfato, o cheiro pungente é desse destilado de milho, esse cheiro característico de Bourbon. Então é um cheiro, um aroma muito adocicado, um cheiro assim muito doce. Você percebe no olfato isso aí. Eu acho o álcool, os vapores de álcool um pouco agressivos. Então, mais uma vez, é um uísque muito jovem, um uísque que foi envelhecido em carvalho, né, durante aí 4, no máximo 5 anos. Então não houve uma maturação efetiva. Eu tenho uma teoria que a idade mínima necessária para uma boa maturação nos uísques, nos carvalhos, né, na madeira de carvalho, seria aí de no mínimo 10 anos. Então, e agrava-se o fato de ser um ABV de 47%. Então, eu acho o álcool um pouco agressivo no meu olfato. Não se percebe nada de defumado, né? Era de se esperar que, devido a essa torra interna, tivesse alguma coisa de defumado, mas não tem. O cheiro, né? O olfato principal é deste milho. Uma coisa que me lembra assim, xarope de caramelo, uma coisa bem adocicada. Acho o álcool um pouco agressivo, para a minha opinião pessoal, mas é um olfato assim bem interessante e característico realmente do Bourbon, completamente diferente dos uísques single malts, onde 100% do grão utilizado é a cevada maltada. Então, quem numa experiência aí olfativa, se você perceber esse cheiro, já adivinha logo que é Bourbon e não é um uísque single malt. No paladar, saúde, meus amigos.
É, no meu paladar, é um uísque que desce muito áspero. Acho o álcool aqui bem agressivo. Possivelmente não foram usados bons barris de carvalho americano virgens, porque o álcool ele é bem agressivo, um gosto um pouco metalizado, algo que me lembra muito xarope quando eu era criança, esse xarope de tosse, né, que a mãe da gente nos dava quando nós estávamos tossindo, aquele xarope bem adocicado, uma coisa que me lembra isso. Não percebi nenhum toque de defumado proveniente da queima interna do barril, mas ele é bem áspero. Eu achei, para o meu gosto pessoal, um uísque bem áspero, ele desce arranhando a garganta, ainda mais um percentual alcoólico de 45% de ABV. O gosto pungente, meus amigos, é de bourbon, é esse gosto característico de destilado de milho, adocicado, mas assim, ele desce de uma forma áspera. Não percebi nada condimentado, então ele não tem nenhum tipo de apimentado de especiarias, não percebi nada fora dessas notas, a não ser um leve amargo, um sutil amargo da madeira de carvalho americano, Quercus alba. Esse adocicado também te lembra a baunilha, te lembra alguma coisa de mel, te lembra alguma coisa que você pode associar aí a coco, mas assim, bem áspero para o meu paladar. É um uísque, meus amigos, que tem uma finalização curta, o finish, o retrogosto, eu diria ser curto, prevalecendo essa nota adocicada do bourbon, né, propriamente dito, do milho, com um pequeno amargo dos taninos do carvalho americano, Quercus alba. Eu vou classificá-lo como sendo um uísque assim, imaturo para o meu paladar. Eu, mais uma vez, respeito demais a bebida, é um ícone da indústria americana de bebidas, mas eu realmente não troco nenhum uísque single malt pelo Jack Daniel's. Acredito que seja uma bebida que ela foi criada, concebida, talvez para você fazer um drink, uma mistura, beber com gelo ou mesmo até com Coca-Cola. Existem muitas pessoas nos Estados Unidos que misturam Coca-Cola ao Jack Daniel's. Não acho, para o meu gosto pessoal, um bom custo-benefício, né? Eu não vou comprar mais, não gosto de bourbon, apesar de ter todo o meu respeito. O mais importante que eu queria frisar com esse vídeo de hoje é que é esse tipo de bebida que é maturada e envelhecida nos barris de carvalho americano, Quercus alba, e depois de esvaziado esses barris, são sim fornecidos, as destilarias escocesas compram esses barris de carvalho branco para aí sim maturarem os nossos uísques single malts. E um barril de carvalho americano, que já envelheceu bourbon, ele dá muita riqueza, muitas características gustativas aos uísques single malts. Principalmente esse gosto adocicado, o gosto de baunilha, de coco, de mel, que é vamos dizer assim, são as notas gustativas mais visíveis na maturação dos single malts quando é feito nos barris de carvalho americano, Quercus alba, que já haviam envelhecido bourbon. Então deixo com vocês aí esse vídeo de hoje e essa dúvida, Será que o Jack Daniel's realmente é um bourbon ou não? É um Tennessee Whiskey? Para mim, é um bourbon que sofreu filtragem de carvão. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Até o nosso próximo encontro. Islante Evar.